Pokémon é uma terminologia criada por fãs pra explicar um Pokémon que tem algo atrelado a ele com um certo tom de novidade, tendo uma individualidade, algo que os faz único em relação a outros Pokémon. No vídeo de hoje nós vamos explicar todos eles e essas suas individualidades. E afinal, tentar decidir o que é ou não um Pokémon com uma individualidade, ou gimmick. Vai variar pra não ficar repetindo a palavra grande, individualidade. Eu quero ver se vocês conseguem contar quantas vezes eu falo individualidade nesse vídeo. Vamos começar com o Kanto por um momento, porque assim, ela serve como uma boa base para explicar o que realmente decide se um Pokémon é individualizado ou não. Aqui nós temos 3 Pokémon que são individualizados: Eevee, Mew e Ditto. Começando pelo Ditto, ele é mais simples. Ele só tem a capacidade de usar o golpe Transform, que permite ele fisicamente se transformar em outros Pokémon. Isso é a única coisa dele. É importante explicar que é diferente do Mew. Ele também aprende o golpe Transform, mas não é esse o ponto dele. O Ditto só pode usar Transform. Essa é a sua gimmick, sua individualidade. O caso dele é o mesmo que o Zanon, Smeargle e do Delibird até a 7ª geração. Pokémon com Moveset presos a um golpe só. Mas o Mew tem a sua própria coisa, que no caso dele é aprender todos os TMs. Mas é importante entender uma coisa: uma gimmick não necessariamente é algo mecanicamente exclusivo de um Pokémon, mas sim algo que o torna único dentro dessa mecânica. A gente mencionou o Pokémon com um golpe só. O Nom só tem Hidden Power. O Smeargle pode aprender qualquer golpe com o seu golpe particular, o Sketch. O Delibird era o único Pokémon a aprender Present, mas não só isso. Só ele que aprendia isso naturalmente. Até então viu o Iron Bundle. Mas também era o único golpe dele, Delibird, por muito tempo. Não tira sua gimmick, mas agora ele tem um outro golpe junto. E assim existem Pokémon cuja individualidade é aprender um grupo seleto de golpes. Wobbuffet e Pyukumuku são Pokémon que não aprendem nenhum golpe ofensivo, somente golpes de status, que o diferencia do resto. E aqui é onde a gente começa a ter nossos problemas para decidir o que é ou não é. Eles não são individuais, afinal ambos fazem a mesma coisa, que no caso é não usar golpes ofensivos. Isso quer dizer que com a chegada do Pyukumuku, o Wobbuffet agora não é mais um Pokémon com individualidade? Particularmente, eu acho que a arbitrariedade do termo gimmick Pokémon vai de cada um. Mas se fosse para eu também arbitrariamente decidir o que é ou não é, eu diria que para um Pokémon ser considerado um Pokémon com uma individualidade, essa capacidade dele de fazer algo, seja evoluir de uma forma, ter uma habilidade, usar golpes específicos ou qualquer outra coisa que seja adicionada futuramente na franquia, tem que ser algo exclusivo da sua linha evolutiva. Acho que essa é a forma que eu dividiria. No caso do Wobbuffet e do Pyukumuku, ambos usam golpes diferentes dessa lista de golpes. Então, ambos são gimmick, com uma mesma ideia, mas de formas diferentes. E aí começam as dificuldades, porque Arceus e Silvally, ambos fazem a mesma coisa, têm as suas próprias gimmicks, que é utilizar certos itens que fazem com que eles e seus golpes particulares mudem de tipo. Mas na minha opinião, eu ainda os considero Pokémon com individualidades, já que os itens, habilidades e os golpes são diferentes entre eles dois. Mas assim, lendários e míticos são uma questão própria. Eu nesse vídeo não vou nem falar de nenhum deles, porque eles já têm uma categoria. Então assim, é de se imaginar que lendários e míticos vão sempre ficando cada vez mais específicos com mecânicas próprias, já que os lendários de capa são a forma principal de vender um jogo. É só você ver o Koraidon e Miraidon, Pokémon lendário, paradoxo e que tem a gimmick de serem montarias de vários tipos. E aí vem o caso, montaria é uma gimmick? E a Mega Evolução, Z-Move, Terastal, Gigantamax, Primals, todos esses são sim mecânicas com individualidades. Porém o vídeo são Pokémon com individualidade e não individualidade com um Pokémon. Gramática. Mas voltando pra Kanto, Eevee, ele é um Pokémon cuja coisa própria é poder evoluir pra Pokémon diferente. Split Evolution, evolução dividida, um Pokémon que pode virar mais de uma coisa ao evoluir. Mas aí essa mecânica foi introduzida a outros Pokémon como Gloom e Poliwhirl na 2ª geração logo em seguida. Mas aí, pra poder deixar o Eevee mais especial, eles foram lá e colocaram mais 2 Nova Evolution, depois mais 2 novas, e depois mais uma nova Evolution. Então, eu sinto que no caso do Eevee, a sua particularidade acabou virando 9 bichos diferentes. Evolução é um tópico complicado para esse assunto. Eu vou ter um vídeo explicando evoluções separadamente, mas sobre individualidades evolutivas, dá pra comentar algo interessante aqui? Eu diria que, originalmente, vários Pokémon tinham individualidades na evolução, mas que, com o tempo, essas mesmas individualidades foram sendo adicionadas a outros. Por exemplo, inicialmente, só Combi tinha evolução exclusiva de gênero, mas aí, Salazzle veio e mudou tudo. Burmy veio mostrar a evolução diferente por gênero, onde machos viram Morphin e fêmeas viram Wormadam. Mas nessa mesma geração, Kirlia e Snorunt tiveram o mesmo destino, mas com pedras? Isso tudo em si já causa uma discussão sobre o que é ou não. O caso do Burmy é igual ao caso do Hippopotas. Sua evolução Hippowdon foi introduzida para demonstrar a nova mecânica introduzida, que foram as diferenças de gênero. O Hippowdon macho é amarelo e a Hippowdon fêmea é preta. Seria isso uma gimmick? Introduzir uma mecânica que agora é um padrão entre todos. Acho que não é o suficiente dependendo da forma que é feita. E aí onde o Burmy e o
Hippopotas diferem. O Hippopotas não é, mas o Burmy, sim. O Burmy, no caso, é evolutivo. O Hippopotas criou um novo padrão. Mas aí vem o Wurmple. Ele sim é um Pokémon com a sua individualidade. Sua evolução é completamente aleatória. Diferente de qualquer outro Pokémon, ele pode virar dois bichos completamente diferentes sem ter nenhuma forma de indicar pra gente. Só que, de verdade, não existe nada aleatório no jogo. A forma que é decidido é um cálculo feito internamente nele. Eu vou simplificar muito aqui, mas é como se cada Pokémon tivesse um conjunto de 4 letras e números, que formam um código interno. E o que sair decide a forma que o Wurmple vai virar quando ele evoluir. Você, como jogador, não tem como saber de nada disso, mas o jogo sabe. E adivinha, essa mecânica de PID, que é esse dos números, foi introduzida nessa mesma geração que um Pokémon. Então volta naquilo de uma mecânica nova ser introduzida e ser representada por um Pokémon. Inclusive, essa é a mesma mecânica interna do jogo que faz o Spinda funcionar. Um outro Pokémon com individualidade. De novo, de uma forma simples. Cada uma dessas 4 letras e números decidem onde cada uma das 4 bolinhas do Spinda vão ficar na cara dele, fazendo ele ter muitas formas. A real é que não são 4 letras e números, são na verdade 32, e eles se multiplicam, gerando um total de 4 bilhões de formas diferentes que o Spinda pode ter. Por isso que ele é tão com individualidade. Mas já que nós estamos em Hoenn, vamos falar de outros daqui. Castform e sua habilidade de transformar de acordo com o clima. Já que o jogo contava com Groudon e Kyogre para contar uma história, eles decidiram reaproveitar essa ideia mecânica em um Pokémon, a individualidade do Castform. Feebas é um Pokémon que evolui com status de beleza. Se você maximizar ele, ele pode evoluir. Então eles usaram a mecânica única do Contest, que é uma coisa nova, para poder mostrar o Pokémon. Mas ele parou de ser gimmick, entre aspas, quando eles colocaram a Prism Scale para poder ajudar na evolução. E agora é só a Prism Scale. Nincada é outro de Hoenn que também tem uma individualidade interessante. Ele é o único Pokémon que evolui para 2 ao mesmo tempo. Eu sei que não é bem uma evolução, o Shedinja, mas ele veio do Nincada. Então é meio que uma evolução dividida. Só não da forma que a gente tá acostumado. E o próprio Shedinja, a sua gimmick funciona com a sua habilidade. No caso dele, é Magic Guard, que impede ele de tomar golpes ofensivos não super efetivos. E isso só não é quebrado por causa do seu grandioso 1 de HP. E começa a ficar interessante. Somado ao Castform, que a gente falou antes, que muda de forma de acordo com o clima, que também é de acordo com a sua habilidade, tudo começa a se encaixar porque é o fato de Hoenn ter introduzido a mecânica de habilidades. A individualidade de cada um com essa nova mecânica. Rapidinho antes da gente continuar, indo de habilidade mais quebrada, Magic Guard, pelo completo oposto no espectro de qualidade, Truant. O Slaking também era um Pokémon com individualidade quando ele era o único Pokémon com Truant. Mas aí com a introdução do Durant depois, ele não é mais. E aí você viu como é interessante. O Shedinja, pra balancear a habilidade completamente quebrada, ele só tinha 1 de HP. O Slaking, pra balancear essa sua habilidade horrorosa, ele tem um ataque muito grande. É o segundo ataque mais alto de um Pokémon, sem ser o lendário Mega ou Mítico. É interessante ver como a habilidade entra em si na hora da criação do bicho. Mas antes da gente sair de Hoenn, deixa eu só tangenciar rapidinho no Kecleon. Eu não sei se ele conta como uma gimmick, porque ele só tá lá pra contar uma história e bloquear o caminho. Se ele é um gimmick, o Snorlax, o Sudowoodo também seriam, já que todos servem ao mesmo propósito, bloquear um caminho. Mas o caso de habilidade dele pode ser algo visto como uma individualidade, pra ele ter também a sua própria coisa, já que é único com ele. Diz o que vocês acham no caso do Kecleon. Mas então, você vê que a Game Freak frequentemente faz esses Pokémon com individualidades, com a ideia de mostrar algo novo que eles fizeram. E isso acontece demais. Por exemplo, Spiritomb era um Pokémon que quando foi introduzido era pra mostrar a mecânica do Underground, uma área online, onde pra você conseguir capturar ele, você precisa ir falar com pessoas lá embaixo. Chatot tinha Chatter, um golpe que era mais forte se você usasse a mecânica de microfone do Nintendo DS, talvez a pior ideia que essa empresa já teve. Rotom se funde com aparelhos eletrônicos, já que provavelmente alguém colocou o primeiro micro-ondas dentro da Game Freak. Salisbuck muda de acordo com as estações, já que o relógio interno do console agora acompanha o calendário. Vivian muda de forma de acordo com a região capturada, já que agora existe a geolocalização. Inkay evolui virando o console de cabeça para baixo, porque agora os consoles conseguem perceber isso. Furfrou tem vários cortes diferentes de cabelo para mostrar os salões de Kalos. Alcremie é pra mostrar que dá pra girar o seu analógico e fazer uma pose. Palafin, já que agora dá pra fazer 2 pessoas jogarem no mesmo mundo e verem um ou outro ao mesmo tempo. E Maushold não é bem uma mecânica, mas sim pra testar se a galera ia ficar incomodada de não ter uma tela pra evolução. Eu tenho certeza que isso era o motivo. E pra terminar sobre mecânicas, Pumpkaboo. É complicado o caso dele. Ele é o único Pokémon que tem tamanhos diferentes e isso afetava suas estatísticas. É algo individual dele, não tem como a gente negar, mas não foi bem uma mecânica que foi introduzida logo de cara depois com outros Pokémon. Demorou até Legends Arceus pra isso ser visível nos outros Pokémon e não afeta os Pokémon de uma forma igual a ele. O tamanho do Pumpkaboo afeta suas estatísticas e é uma coisa que não acontece com os outros.
então é meio difícil. Mas também tem uma lista de Pokémon com as suas próprias individualidades, que são bem mais simples. Pokémon que sua única individualidade é ter uma habilidade que funciona com eles. Cheren, que muda de forma no sol. Darmanitan, que muda de forma quando o HP está abaixo da metade. Zoroark, que se disfarça ao entrar em campo. Ash Greninja, que faz todo mundo ficar triste com Ash em Kalos. Aegislash, que vira uma espada ou um escudo antes de Galar existir. Wishiwashi, que junta o bonde pra ficar mais forte. Wimpod, que quando o HP tá abaixo da metade ele mete o pé. Minior, que muda de forma. Komala, que não pode ser atingido por condições. Mimikyu, que engana o oponente com um disfarce. Cramorant, que consegue pescar com alguns golpes. Poltergeist, que tem a forma alternativa que mais faz Shiny Hunter chorar. Icicle, que perde a cabeça de caixa d'água. Morpeko, que fica puto com fome. Tatsugiri e Dondozo, que conseguem fazer um 1 versus 2 parecer justo. Toadscrew, que prova que os últimos serão os primeiros a morrer. O Gimmighoul, que faz você repensar catar moedas, ainda mais se for em aquário, ou ao menos você deveria. E Calyrex, que é o primeiro Pokémon que tem duas habilidades e só uma delas é OP. E mesmo sendo lendário, que a gente já falou que eu não ia comentar muito, eu precisava falar do Calyrex. Inclusive tem duas formas com dois bichos diferentes e a fusão em si também é uma mecânica própria. E assim, individualidades são especificações arbitrárias, não existem de verdade. Gimmick Pokémon. A Pokémon Company nunca oficialmente usou esse nome, mas é que tá. Evolution e Shiny também não eram. Eles aceitaram depois essas nomenclaturas como parte da franquia, porque a comunidade é quem faz um jogo. E é isso que dita o que vai ser ou não, o que é importante ou não. Mas pera, e os fósseis de Galar, eles também são gimmick? Eles não tem nada de especial? Mas e os fósseis?